Olá, gente. Nós estamos aqui com a turma de artes cênicas da Celso Lisboa. Estamos no primeiro período e eu tô aqui com o meu ilustre convidado, Richard Riguetti. Prazer, Richard. Prazer é todo meu. E nós estamos aqui para te fazer algumas perguntas, tudo bem? O que é que vocês querem saber? Então, olha só, primeira pergunta. Como foi o começo da sua carreira? Se você teve ajuda de alguns artistas da palhaçaria e também como era a sua vida antes das cênicas? Boa pergunta, hein? Bom, vamos dar o túnel do tempo. Eu nasci na cidade de Campinas. O meu avô tinha um cinema no fundo do quintal, Ai, que legal. que era o segundo cinema da cidade. Existia aquele cinema na praça principal, com ar-condicionado, e existia o cineminha do seu Afonso, no bairro do Cambuí, em Campinas, na Rua dos Bandeirantes, 45, que passava um filme por dia. Ele teve o cinema de 54 a 64. Eu nasci em 57. E no dia que eu nasci passava um filme com Richard Widmark, então o meu nome veio daí. Ah, Aí esse menino foi crescendo assistindo o cinema do seu avô no fundo do quintal. Eu também, a primeira profissão foi ser porteiro. Com 6 anos de idade eu era porteiro do cinema. Vendia doce de leite, vendia pipoca e ali eu cresci assistindo esses filmes. ai, que maravilhoso. Mas a minha vida seguiu, eu fui ser jogador de futebol, joguei no time da Ponte Preta, Gente. entrei no Colégio Técnico de Mecânica da Unicamp, me formei, fui trabalhar na indústria e um primo meu era diretor e tinha um grupo de teatro chamado Grutas, Grupo de Teatro Amador, e ele me chamou para trabalhar. Eu falei, olha, só se for na técnica. No palco eu não quero de jeito nenhum. Aí comecei como sonoplasta, depois para iluminador, montei com latas de tinta os refletores, e aí montei a mesa também de iluminação e ali eu fiquei. Até que um dia o telefone tocou e ele falou, olha, o ator principal da peça ficou doente, você vai ter que fazer a peça amanhã. Essa é a primeira oportunidade. Foi a minha primeira oportunidade, eu não queria não. Mas aí eu entrei e não saí mais. Foi um sinal do universo pra você. Exato. Aí em 78 eu vim para o Rio de Janeiro e peguei o jornal O Globo e tinha lá curso, uma bolsa de estudo com curso com o Sérgio Brito, Amir Haddad, Glorinha Boitemiller, Klaus Viana, Ilo Klug e Eric Nielsen e Hamilton Vaz Pereira. E eu fui lá, fiz o teste e passei. Aí fui para Campinas, peguei a minha mochila e me mudei para o Rio de Janeiro para fazer teatro. Nossa, gente, que diferente, né? Uma história extensa. Isso em 78, em 79 eu estreio profissionalmente na peça Rasga Coração, do Duvaldo Viana Filho, uma peça que ficou 2 anos e meio em cartaz, de terça a domingo. Maravilhoso. Tá todo mundo convidado. Tá ótimo. Eu acho que eu não cheguei na palhaçada porque tinha que falar um pouco, né, do antes. Contar sua trajetória. Muito interessante. Bom, vamos para a segunda pergunta. Quais foram as suas inspirações e motivações que fizeram você seguir o caminho artístico de diretor, ator e palhaço também? É. E agora, hein? E agora? Como? Bom, eu acho que o que me interessa na arte é que ela melhora o meu ser humano. E também é possível que eu melhore a vida de outras pessoas. A arte cênicas como um todo, ela possibilita que a gente se veja no palco, né? Se veja no picadeiro, se veja na rua, nos hospitais. Quer dizer, quem está lá é um igual que está na sociedade. E nessa perspectiva é que eu me movo, tanto no teatro quanto na palhaçada. Ah, entendi. É porque assim, a gente acaba tendo contato com vários tipos de vida diferentes, né? Várias pessoas, assim. Sim. Achei muito legal, Richard. E assim, você pode me contar um pouquinho sobre uma vez em que você teve que lidar com um público difícil e também como você superou esse episódio? Bom, contar aqui um pouco quando houve aquela chuva, né? E destruiu bastante Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. A gente estava com uma atividade de um edital que iria exatamente para essa região.
E assim que houve a tragédia, a gente ia, assim, 15 dias depois, para essas 3 cidades, incluindo 3 rios. E a gente pensou, vamos. Sim. Vamos, e aí vamos ter que achar essa estratégia para trabalhar exatamente para as pessoas que foram impactadas e perderam as suas casas. Então a gente foi, ainda 3 dias depois, nós fomos para Cuiabá, um bairro de Petrópolis que tinha sido destruído. Bem Conseguimos recente, uma autorização do governador naquela época e fomos numa van, em 9 artistas. E aí passamos pelas barreiras, né, do Exército, tinha que apresentar esse documento para chegar lá, e aí você vai entrando num cenário de guerra. Você vê um carro em cima da árvore, você vê uma casa só pela metade, você vê aquele barro, aquele lodo, tudo virado, fogão, geladeira, cama. E aí a gente foi passando, foi subindo, até chegar numa quadra de esporte. Quando nós chegamos nessa quadra de esporte grande, nós tínhamos de um lado os animais, do outro lado as coisas que conseguiram salvar, as roupas e alguns móveis, e do outro lado algumas pessoas. E no centro ali dessa quadra tinha uma criança. E essa criança dizia, sentada junto com um psicólogo no chão. Ela tinha mais ou menos uns 7 anos, mais ou menos, e ela gritava, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. E o psicólogo tentando lidar com aquela situação, nós chegamos, fizemos uma análise, né, da situação, voltamos para a van para a gente se aprontar, se vestir. E aí ficamos impactados com o que a gente já tinha visto. É uma situação muito difícil, né? Exato, e aquela situação daquela criança. Eu peguei o meu sapato de palhaço e comecei a engraxar. Nisso passou um companheiro nosso de circo, que é o Júnior Perim, do Crescer e Viver, e falou, pô, Arguete, a gente vai pisar no bar e você tá aí escovando o seu sapato. Aí eu falei, pois é, Júnior, eu aprendi do meu mestre, o palhaço Treme Treme, que a gente sempre deve se preparar muito bem para receber o nosso público. E vesti meu sapato, eu estava bem abalado com aquela situação, na verdade. Eu não sabia o que fazer. Como reagir, né? E aí eu entrei com um café pequeno e o psicólogo, quando viu o palhaço, né, falou, olha o palhaço, né? A criança olhou assim e gritou mais alto, eu quero morrer. Aí o café pequeno tirou uma rosa, foi indo em direção a ela, ainda a uns 15 metros de distância, parou, ela olhou, ele ofereceu a rosa, ela olhou para o palhaço e falou, virou o rosto e gritou novamente, eu quero morrer. O café pequeno deu mais uns 5 passos, parou, estendeu a flor para ela, ela olhou, viu o palhaço, viu a rosa, virou o rosto gritando, eu quero morrer. O palhaço jogou a rosa no chão, virou as costas, deu 2 passos e parou. Daqui a pouco, sentiu um puxãozinho na camisa assim, era ela com a rosa, entregando para o café pequeno. E dali a gente começou o espetáculo a partir daquilo. Tinha uma menina na perna de pau, aí a gente já começou a fazer um trenzinho, passar por baixo da perna de pau, aí já fomos fazendo o cortejo pelo local, ali na quadra, foi reunindo as pessoas e a gente começou o espetáculo a partir dali. Incrível. Com certeza foi uma situação que, assim, deixou eles muito felizes, né? Principalmente depois de tudo que tinha acontecido, né? É o que a gente pode fazer. Pois É pouco, mas é o que a gente pode Não, fazer. exatamente. Em uma situação assim, recorrer a uma ajuda, principalmente que possa alegrar a vida das pessoas depois de um episódio desse, é algo assim muito importante, né? O Vianinha tem uma frase muito interessante que ele diz, o homem e a mulher ri porque crê, porque vislumbra o futuro, porque descobre possibilidades. Então, a arte da palhaçada de alguma forma está ligada à criação de futuro, no presente, considerando a nossa ancestralidade, que é o passado. Exatamente, é algo que muda a vida das pessoas, né? Obrigada, Richard. Agora a próxima pergunta. Como foi apresentar a peça O Andarilho da Utopia, de Paulo Freire, e também como funciona a sua escola de palhaços na Eslipa? A gente queria saber um pouquinho sobre. Legal. Bem, a peça Paulo Freire Andarilho da Utopia tem 5 anos, né, em temporada. Nós fizemos 401 apresentações por todo o Brasil, englobando também o Chile, o Uruguai e a Argentina presencialmente, mas também
no período da pandemia, a gente transmitiu para Portugal, para Espanha, para Irlanda, para o Japão, para Açores, para os Estados Unidos, enfim. Foi um período de expansão, mesmo fazendo dentro da sala da minha casa, que eu transformei o Mundialmente. cenário todo. Não, é incrível, teve um acesso a várias pessoas, né? Foi muito bonito. Foi também o que a gente podia fazer naquela época, Sim, né? com certeza. A gente procurava forma de levar a arte para as pessoas dentro de casa, né? Desde o princípio desse projeto, a gente sempre pensou assim, vamos fazer em todo e qualquer lugar. No palco, no picadeiro, na praça, nas escolas, nos institutos federais, embaixo da mangueira, em cima de um caixote. Eu já fiz na casa das pessoas, fiz até na cozinha e a cozinheira não cortou o dedo. Então, a coisa funciona mais ou menos assim. É uma peça que traz o patrono, né, da educação brasileira. Eu acho que cultura, arte, educação e saúde devem sempre caminhar juntos, porque é onde a gente trata do ser humano, né, e desse aspecto que a gente tem da construção da afetividade, e que é uma coisa importante, a subjetividade, né, de cada um. Então, Paulo Freire vai por aí. Entendi. Que é um contato, assim, direto com o público, né? Sim. E quando eu comecei, que eu contei um pouco o meu início do teatro, né, mas não falei da passagem para a palhaçada e para o circo, lá atrás. E a peça Paulo Freire foi a minha retomada, porque eu fiz 10 anos de teatro, né, lá de Rasga Coração, e aí fiz 45 peças no que a gente chama de teatro burguês, o teatro com bilheteria, né, que diz quem pode entrar e quem não pode entrar. E quando eu estava no Teatro dos Quatro, fazendo um espetáculo chamado Filomena Marturano, com José Wilker, com a Natália Timber, a Yara Amaral e um elenco, eu olhava para as pessoas e falava assim, eu acho que esse público não está mais interessado nas questões que eu quero discutir. Eu acho que eles já moram no ar-condicionado, eles têm carro com insufilme. Ele já tem acesso a muitas coisas, A né? muitas coisas. E eu falei, então eu vou trabalhar na rua. Isso foi na época de mais ou menos 1990, 1991, e eu saí para a rua e falei, e agora, como é que eu vou fazer teatro na rua? Foi nesse momento que eu me interessei pela linguagem do palhaço. Quer dizer, o palhaço entra da minha decisão de deixar de fazer um teatro burguês para fazer um teatro público, arte pública, fui para a rua e nesse momento o palhaço começou a ser a minha forma de me expressar no mundo. Nessa primeira ocasião, eu montei um espetáculo chamado Palhaço de Rua, e essa peça circulou pelas ruas de todos os bairros do Rio de Janeiro, principalmente nas comunidades e nas favelas. Aí um amigo assistiu e falou, pô, você tem que levar isso para o circo. Eu falei, não, eu estou trabalhando na rua agora, eu não quero trabalhar com bilheteria e tal. Ele falou, não, mas lá é circo-teatro. Eu falei, circo-teatro? What is this? Você assim, como isso é possível? Aí fui lá e era o circo do Treme Treme. Eu não conhecia, do Doraci Campos. Aí cheguei lá e vi palco e picadeiro. Falei, nossa, que coisa linda. Aí levei essa peça para lá, mas era uma peça de teatro que falava sobre o tema de palhaço. E ele, como palhaço de circo, assistia o espetáculo e vinha discutir comigo. E dizia que não, que aquela cena não era assim, que era assado. Eu falava, não, é assado, não era assim. E essa conversa com ele foi o meu processo iniciático na linguagem da palhaçada de circo. Foi por aí que eu comecei. Isso foi em 91 também. Então, tem a ver com essa minha saída do teatro burguês para as ruas. Das ruas eu fui para o circo-teatro e do circo-teatro eu voltei para as ruas. E a peça Paulo Freire foi o meu retorno ao teatro novamente. Um trabalho como ator. Eu achei incrível. E assim, sobre a questão da escola de palhaços Slipa, você pode me contar um pouquinho sobre como ela funciona? Posso. A Slipa é uma iniciativa que procura garantir que as próximas gerações tenham acesso à linguagem da palhaçada e da brincadeira. Ela surge em 2012, ainda dentro do grupo Oficina. Eu e Lília Moraes fazíamos parte e fundamos a escola para que a gente pudesse ter um local de uma formação consistente dentro dessa linguagem. Nós começamos ali no Calouste Gulbenkian,
ficamos 2 anos lá, depois a gente foi para a Escola Nacional de Circo, ficamos 4 anos, depois um ano a gente fez itinerante em cada circo do Brasil, a turma toda viajava, e é uma escola particular com viés público, ou seja, ela é gratuita. Sim. Ela tem 9 meses de duração e funciona dentro do sistema modular. A cada mês tem uma semana cheia, de segunda a domingo, com as atividades. Aí os alunos, nós atendemos 7 países da América Latina. Nossa, é extenso, né? Amplo. É amplo, é amplo, é. É essa coisa da itinerância, né? Essa questão rizomática também do circo que penetra nos territórios, né? Que é muito importante, né? E a gente traz, a turma fica uma semana aqui, a gente começa com o seminário, aí tem aulas com os mestres e as mestras da palhaçada e da brincadeira, e temos outras 15 linguagens que complementam esses conteúdos. Então a gente tem acrobacia, a gente tem magia cômica, história do circo, manipulação de objeto, história do circo, produção, uma série de outras disciplinas que ajudam, mímica, que ajudam as pessoas a constituir um palhaço. Música, então o palhaço sai tocando um pandeiro, um bumbo, um violino, um saxofone, um acordeon, ou inventa um instrumento também de palhaço. Sim. E isso traz substância para sustentá-lo em cena. E aí, sempre sábados e domingos, a gente vai para o Largo do Machado e apresenta no sábado o espetáculo dos alunos e no domingo o espetáculo do mestre. Ah, maravilhoso, uma oportunidade para vocês conhecerem também. Obrigada. Então, a próxima pergunta que eu gostaria de saber: como o senhor vê a cena teatral do Rio de Janeiro atualmente? E também, você acha que nós avançamos no que diz respeito à diversidade? Pam, pararam, pam. A grande pergunta. Eu acho que o teatro... Vamos falar do quê? Do teatro, do circo ou da palhaçada? O que vocês acham? Eu acho que... É porque eu acho que tem uma diferença de linguagem com relação a quem faz e para quem faz, aonde faz, com quanto faz, por que faz, por que faz. Por que faz? Eu acho que o teatro ainda precisa passar por um movimento que a música já passou, que é a MPB. Com certeza. O teatro ainda, não ainda, está avançando, mas muito pouco timidamente, no aspecto de uma popularização e no aspecto de colocar a nossa cara no palco. Sim. Porque o nosso teatro é muito europeu, foi muito colonizado, né? A primeira escola de teatro que nós temos no Brasil foi no Teatro Municipal, e foi exatamente quando houve aquela escolha da aristocracia republicana de escolher o teatro francês como modelo. Então construíram o teatro lindamente lá na Cinelândia, que é o Teatro Municipal, mas é um modelo francês. Sim, né? É um modelo burguês da Revolução da França, né? De 1789. Então, o que se escolheu foi o teatro de texto. E ali se abre a primeira escola, que veio a ser agora o que a gente conhece como Martins Pena. Ah, sim. E dos 6 professores que foram chamados para fazer a escola, só um era de teatro. Os outros eram da Academia Brasileira de Letras, porque eles queriam um teatro letrado. Sim. E isso afastou a população, né, do teatro. Porque foi uma coisa completamente elitizada, assim, Exatamente. Né? E a gente ainda é herdeiro daquilo e precisamos criar outras referências, né? Outras escolas mais populares. O circo já é mais popular. O circo sempre esteve próximo da população. E dentro do circo, o palhaço é aquele que constrói a subjetividade do homem e da mulher que vive na escassez. O palhaço é a dramaturgia da pessoa comum, da mulher comum, do homem comum. Ah, isso é uma visão muito interessante. E assim, falando sobre a diversidade, a gente gostaria de falar um pouco sobre a Julieta Hernandes, né, conhecida como Palhaço Jujuba, que infelizmente a gente teve essa grande perda dela, né? E a gente gostaria de fazer uma pergunta para você em relação a ela sobre como foi trabalhar com ela, como foi essa questão dos processos que vocês passaram juntos e também como você via ela como artista e como palhaço. Bem, eu conheci
a Julieta Hernandes em 2016 no sinal de trânsito em Botafogo. Eu estava indo numa reunião e notei que tinha uma mulher trabalhando no sinal, que é muito raro, com uma viola. Diferente do nosso violão, mas muito próximo dele. Eu fui para a reunião, voltei e parei para conversar com ela. E falei, olha, quem é? Ah, eu sou Julieta e eu sou venezuelana e vim de bicicleta da Venezuela para o Brasil. Aí você pensou, como assim? Eu falei, mas como assim de bicicleta? Como Ela falou, eu vim de bicicleta. Bom, aquilo já me chamou a atenção, que eu nunca tinha visto isso. E comecei a conversar e perguntei, mas o que você veio fazer no Brasil? Ela falou, eu vim estudar o método do Boal, do Augusto Boal. Eu falei, meu Deus, raramente eu conheço alguém que queira estudar o método do Augusto Boal, do teatro do oprimido. Sim. Uma pessoa da Venezuela veio de bicicleta para cá. Falei, olha, eu tenho uma escola de palhaços, que é a Slipa e tal, mas ela não estava interessada em palhaçada, ela estava interessada no teatro do oprimido. Mas na turma de 2017, ela se inscreveu e passou. E aí começou a frequentar e ela sempre ia nas aulas de bicicleta, né? E ela construía borboletas que voavam, ela construía pequenos adereços muito interessantes, ela tinha muita habilidade, mas ela ainda tinha, como habilidade circense, a manipulação, que é aquela bola, né? E ela tinha uma boa noção, equilíbrio no corpo. E assim ela começou a sua trajetória na Slipa. Até que um dia montamos uma cena para ela que falava sobre a Miss Jujuba, que era uma mulher muito elegante, muito fina, mas que fazia tudo errado. E a Julieta também tinha a particularidade de ser vegetariana. Então a cena era ela comendo um alface que ela tirava de uma bolsinha. E como ela tinha essa prática em traquitanas, tudo dela dava errado. Então ela abria a bolsa se desdobrava em partes e caía. O banco tinha problemas, que ela ia construindo esses truques, né? Depois ela trabalhou bastante tempo com o meu filho, o Renato, palhaço na época Rigoletto, nos trens, e ela conseguiu sobreviver passando o chapéu, e depois ela seguiu pelo Brasil todo, tecendo seu afeto e fazendo essa grande rede de contatos que ela fez no Brasil todo. Infelizmente, quando ela estava voltando para o seu país, na Venezuela, ela passou por um feminicídio e nós estamos lutando para que o ato seja enquadrado na justiça, não como latrocínio, mas sim como feminicídio. Com certeza. A mãe e a irmã vieram agora esse ano. A turma da Slipa está fazendo uma homenagem, então a turma da Slipa desse ano é Julieta Hernandes. E a gente agora fizemos recentemente no domingo um espetáculo que se chamava-se O Circo da Miss Jujuba. Ah, é maravilhoso isso. Principalmente para que ela não seja esquecida, né? Porque ela foi uma figura muito importante, assim, extremamente inteligente. Com certeza contagiou muita gente pela vida dela. Então é muito interessante vocês fazerem isso. E a deputada estadual Jandira Fegali também está colocando ela como prêmio no dia 5 de novembro, que é o Dia da Cultura, né? Onde artistas são homenageados e elencados como uma referência. Sim. Ai, maravilhoso. Então, a última pergunta considerando a sua enorme experiência, né, e a contribuição para o circo e a palhaçaria, como você enxerga o futuro dessa forma de arte no Brasil? Eu vejo com muita esperança. Acho que a existência das escolas são fundamentais. Com certeza. Se a gente fizer uma análise do tempo das escolas no Brasil e da linguagem, como ela influencia na sociedade, a gente pode ter um painel que eu acho bastante importante. A primeira escola de arte no Brasil foi a música. Já tem uns 300 anos, 300 e poucos anos. E se a gente perceber a presença da música na nossa sociedade, na vida do cotidiano, o número de escola, lojas, professores, alunos, os vários estilos, ritmos, a gente percebe que a música tem uma importância muito grande na sociedade. A segunda escola fundada no Brasil é a de dança,
200 anos mais ou menos atrás. Se você, a gente analisa, você vê academias, escolas, professores, estilos de danças diferentes no Brasil inteiro. A terceira é de teatro, de 1906, 1905. O teatro, nem todas as cidades têm um teatro. Nem todas as cidades têm um professor, têm um curso, né? Então ele tem uma penetração, mas bem menor do que a música, bem menor do que a dança. E foi também aquela questão do que a gente falou, né? Que muitas vezes, quando tem lugares com acesso a esse teatro, são teatros que são, assim, extremamente caros, né? Sim. Então, muitas vezes não dá, as pessoas não têm situação tanto para poder assistir quanto para fazer aulas também, né? Então, é uma Exato. coisa que ainda é importante de ser divulgada e popularizada. Exato. A escola de teatro, depois vem a escola de circo, que é de 1982, a Escola Nacional de Circo, a Escola Picadeira, 1980, já tem uma penetração, mas é uma escola com 42 anos. E depois vem a Escola de Palhaço, que tem apenas 12 anos, ainda é uma criança. É bem recente. A Slip é muito jovem e a gente vê a proporção de como que a linguagem existe na sociedade a partir das datas das fundações das escolas. Então, escola e linguagem é extremamente importante. Só se reproduz, só se penetra na sociedade, só realmente se vê a importância daquela linguagem a partir das escolas. Com certeza, né? Que a gente precisa daquele conhecimento, né? De ter contato com aquilo, com aquela experiência. Exato. É isso, essas foram as perguntas. Obrigada, Richard, por dar esse prazer de nos receber aqui para poder conhecer um pouco mais sobre você, sobre sua trajetória. E obrigada também por vir. Muito obrigado. Se vocês me permitem, vou acabar terminar o nosso encontro com uma poesia. Para quem não sabe, palhaços são feitos da ingenuidade e curiosidade infantis. São feitos da coragem de lançar-se na essência da condição humana, na ambivalência, na incerteza e na possibilidade de errar e ser ridículo. Para quem não sabe, palhaços são feitos da transitoriedade dos fatos, da aceitação do que se apresenta e da transformação. De tudo isso e mais, para quem não sabe, são feitos os palhaços. Tudo recoberto para o que se sabe, que palhaços são feitos de maquiagens, roupas coloridas e sorrisos. Maravilhoso. Gente, incrível. Obrigada mesmo, Richard. Eu é que agradeço. Obrigado, gente. Foi ótimo falar com vocês.